Boa noite a todos. Vamos então nesse momento serenar nossos corações, nos sintonizando com os ambientes em que cada um de nós está. Vamos nesse momento tranquilizar nosso coração. Vamos saudar o nosso guia espiritual, companheiro de jornada. Vamos elevar nossos pensamentos e vibrações à espiritualidade superior. Vamos chegar até Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual, que nos recebe de braços abertos e com seu carinho de mãe nos conduz até seu Filho Jesus, nosso irmão fraterno, que também nos recebe de braços abertos e nos abençoa. E juntos vamos até Deus Pai Criador, Pai de infinita bondade e misericórdia, a quem humildemente dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, nesse momento, então, pedimos permissão para iniciar os trabalhos dessa noite, dizendo graças a Deus. Bem, amigos, nessa noite eu gostaria de trazer uma reflexão sobre uma passagem do apóstolo Paulo, escrita na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ele diz o seguinte: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E sobre esse texto, o Espírito Emmanuel escreve no livro Fonte Viva a seguinte reflexão que eu gostaria de trazer para vocês nessa noite. Ele comenta que a gente deve se renovar no dia a dia. Nessas palavras e que o apóstolo Paulo usou, ele nos recomenda que não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. E é o que a gente muitas vezes procura, a renovação exterior, esquecendo do fundamental, que é a nossa renovação interior. E ele continua: mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Então essa luta incessante que o mundo nos provoca de nós fazermos, de corrermos atrás dos títulos, dos recursos financeiros e essas possibilidades cada vez maiores de conforto. Que o dinheiro, como dizem, não traz felicidade, ele apenas traz mais conforto. Coisas essenciais, sim, que a gente deve perseguir, sim, mas não colocar todo o objetivo da nossa vida procurando atingir esses objetivos da riqueza, dos títulos, de ficarmos sempre nos mostrando mais do que a gente é. E isso pode acontecer se a gente tiver essa necessidade extrema de procurar essas coisas exteriores, nos trazer grandes cargas de responsabilidade, que a gente muitas vezes não consegue lidar com isso. E ele recomenda que a gente se renove por dentro, que a gente comece a nossa transformação, indo para o nosso interior, nos conhecendo, para que a gente consiga, de fato, nos transformar, como recomendou o apóstolo Paulo. E ele continua: é preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Sim, o conhecimento interior, às vezes, significa suor e lágrimas,
mas é uma necessidade que nós temos de penetrar dentro de nós, nos conhecermos profundamente para saber o que a gente precisa melhorar, o que a gente já tem de bom, para que a gente fortaleça as nossas virtudes e nos livre dos nossos defeitos. Como escreveu Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, ele diz que cada imperfeição nossa nos conduz à infelicidade. Então, à medida que a gente vai evoluindo e nos livrando das nossas imperfeições, nós estamos caminhando para a felicidade. E esse conhecimento interior é o início dessa oportunidade que a gente tem de começar a nos conhecer, saber como a gente se sente, como a gente reage às situações que são colocadas para nós. Situações idênticas e as pessoas têm reações diferentes. Então é importante a gente começar a nos conhecer nesse conhecimento interior. E ele continua: aceitar os problemas do mundo e superá-los à força de nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Então ele recomenda aqui que para a gente conseguir o discernimento com exatidão, conhecer o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim para nós, ele diz que a gente precisa de muito trabalho e principalmente de serenidade. Aceitar os problemas do mundo e superá-los. Muitos problemas chegam a nós e estão além da nossa possibilidade de resolver. Nós não vamos resolver as guerras do mundo, as doenças do mundo. Então nós temos que aprender a aceitar as coisas que nos chegam e ter essa capacidade de discernir o que é possível a gente mudar. Ter essa sabedoria de saber o que a gente pode ou o que a gente não pode mudar, como dizia já a oração de São Francisco de Assis. E ele continua: dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Veja só, coisas que a gente coloca como coisas não boas para nós, que nos causam desprazer, como a dor, o sacrifício, a aflição e a amargura, ele diz que são processos de sublimação do nosso interior, que o mundo maior nos oferece. O mundo maior é que ele põe em letras maiúsculas, dizendo que é o mundo superior, o mundo espiritual. E assim, a nossa visão espiritual, ela vai se aperfeiçoando à medida que a gente vai aceitando os nossos sofrimentos, a nossa dor, vendo nisso uma oportunidade de crescimento e vendo nessas dores que nos ocorrem, tanto físicas como morais, nós começarmos a aprender qual o significado que essa dor tem para nós, o porquê está acontecendo isso, quais são as causas profundas disso. E essa aflição e amargura também ele considera que são processos de sublimação, ou seja, processos que a gente transforma a dor no momento, a gente consegue transformar isso em fé, em esperança, nesse sentido da sublimação. E ele continua: facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Muitas vezes nos ocorre isso. À medida que a gente vai conquistando o conforto material, a tendência nossa é nós pararmos de nos melhorar. A gente para de perseguir os objetivos porque a gente acha que já alcançou essa conquista material que nos traz aqueles confortos que a gente tanto deseja e trabalha para isso. E à medida que a gente vai perseguindo isso, e à medida que a gente conquista, muitas vezes a gente pode estagnar essa busca espiritual, esse crescimento espiritual. E a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Ele considera aqui que essas vantagens terrestres que a gente tem na nossa vida podem ser grandes perigos, porque nos forçam às vezes a não buscar
essa melhora interior, essa melhora espiritual. E ele recomenda: renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Então, ele recomenda que a gente busque nas pessoas com elevação espiritual que já passaram pelo planeta esses exemplos, e o exemplo maior que a gente tem de Jesus, que é o nosso modelo e guia que nós precisamos seguir, buscar nesses exemplos dessas pessoas que venceram a guerra interior delas e superaram e se transformaram, como um modelo que a gente deva seguir, que a gente consiga fazer a renovação da nossa alma seguindo esses exemplos que foram deixados por esses grandes, que ele chama de grandes vanguardeiros do progresso, ou seja, não do progresso material, mas do progresso espiritual, que é o que a gente está aqui nesse planeta, vivendo essa existência das muitas que nós temos, nesse sentido de aprender, de crescer em moralidade e intelectualidade, fazendo esse esforço em cada existência de nos superarmos diante das dificuldades, das provas que a gente tem que passar, algumas vezes, algumas expiações que nos causam dores, mas a gente tem que superar, sabendo que existe um futuro onde a gente vai ver esse passado e ter a satisfação de ter superado esses problemas, como aquele aluno que estuda muito e vai muito bem numa prova. A felicidade dele quando vê aquela nota, a nota alta que ele tirou, compensando todo aquele sacrifício que ele teve, de ter renunciado aos prazeres, de não poder ter feito o que ele queria naquele momento, mas se dedicou ao estudo para depois ser recompensado. Isso que a gente, essa felicidade que a gente tem quando a gente supera as nossas dificuldades, os nossos contratempos, as nossas dores e vence. Então essa felicidade é que é recomendada, que o Emmanuel recomenda, é que a gente faça isso através da nossa renovação da nossa alma e através do serviço incessante. Nós temos sempre essa oportunidade de servir, construir o máximo de bem que a gente puder fazer, cumprindo nossos deveres, auxiliando o próximo através da caridade, seja material, seja a caridade emocional, seja espiritual, de qualquer forma, nos doando e nos praticando o bem. O bem que a gente faz, como Emmanuel diz em outro livro, que é o nosso advogado, ou seja, tudo que a gente faz de bem, com desinteresse principalmente, mas o bem que a gente faz no sentido de ter a outra pessoa, ver a outra pessoa feliz com aquelas atitudes que a gente tem, isso é muito importante para a nossa caminhada na renovação espiritual. E ele termina dizendo: apliquemo-nos à construção da vida equilibrada onde estivermos. Mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e com ela o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Isso é muito importante. A gente não pode esquecer dos nossos deveres. Somente cumprindo os nossos deveres nós vamos ter essa condição de nos melhorarmos. Todos nós temos nossos deveres a cumprir. E é importantíssimo que a gente cumpra esses deveres na sua intensidade que eles devem ser cumpridos. E na concretização do bem alcançaremos a compreensão da vida e com ela o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Então, fazendo esse exercício de transformação interior, cumprindo os nossos deveres que nós temos, sejam eles quais forem, a gente vai ter condição, nas palavras de Emmanuel, chegar a esse ponto que o apóstolo Paulo fala da renovação nossa no dia a dia, que ele fala de transformar a gente pela renovação da nossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Então essas eram as minhas considerações e reflexões que gostaria de trazer para vocês essa noite, para nós refletirmos sobre a nossa renovação espiritual e nos entendermos e conseguirmos evoluir no sentido da felicidade. Então, nesse momento, vamos novamente encerrando essa reflexão. Vamos nesse momento agradecer a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, a toda a espiritualidade, ao nosso guia espiritual. E vamos novamente, com nossos corações repletos de energia, de amor e vibrações positivas, enviar essas vibrações a todo o planeta Terra, a todas as pessoas que estejam com doença física e espiritual, pessoas que estejam com problemas. Vamos enviar essas vibrações para os nossos familiares, nossos amigos, aquela pessoa que vem na nossa mente. Vamos pedir que essas vibrações retornem para nós, que nos abençoem, que nos fortaleçam nessa caminhada do autoconhecimento e na seara do trabalho com Jesus. E que a espiritualidade possa levar essas vibrações a quem mais precisa. Que assim seja. Então, muito obrigado, meus amigos, pela paciência de ouvir essa explanação dessa noite. Agradecendo a todos e desejando a vocês uma excelente noite.